Paz do Senhor, sou uma novidade de vida. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia, por mais um domingo que nós podemos aprender sobre a palavra de Deus. Vocês já separaram seus materiais? Já abriram a Bíblia em Tito? Vocês já sabem que esse é o tema da nossa aula de hoje. Amém? Então vamos orar para começar a aula. Senhor Deus, eterno Pai, sou grato a Ti, Jesus, por mais este domingo, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu tens nos dado para buscarmos a Tua face, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Peço a Ti, Jesus, ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, desagrava os nossos ouvidos, que nós verdadeiramente possamos entender a Tua palavra, que faça morada no nosso coração, Senhor, e caia na boa terra, Senhor Jesus, que venha produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que saltam para a vida eterna. Fica com as nossas vidas e ajuda-nos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar pelo nosso versículo-chave, que está em Tito 2, 7 e 8. Ele diz assim: Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer sobre nós. Tito 2, 7 e 8. Guardem esse versículo. E, como sempre, vamos começar pelo começo. Quais são as principais características dessa epístola? Vamos começar pelo mais difícil. Quem foi o autor? Nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos principais autores do Novo Testamento. E ele escreveu essa epístola após a libertação do cárcere. A data de escrita é aproximadamente 64 depois de Cristo, em Nicópolis. Era uma cidade grega devota de Apolo, que o apóstolo Paulo fala um pouco no final do livro que nós veremos. E agora vamos falar um pouco sobre Tito. Ele era grego, significa que ele não era judeu, ele era um gentil, ele era um não circuncidado. Isso Paulo escreve também em Gálatas 2, versículo 3. O significado do seu nome é salvo ou seguro. Tito também ele é considerado pelo apóstolo Paulo como seu verdadeiro filho na fé, assim como nós aprendemos em Timóteo. Um dado curioso é que Lucas, enquanto escrevia Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, ele não faz menção de Tito em nenhuma parte, nem nas viagens, nem no acompanhamento de Paulo. Mas alguns estudiosos consideram que Tito estava desde a separação entre Paulo e Barnabé. Como Tito também era um servo de Deus, um valoroso companheiro de Paulo, Paulo tinha muita confiança em Tito. Por isso, Paulo responsabilizou Tito para ir até Corinto, fazer a exortação da igreja e também levar sua epístola. A epístola de Paulo a Tito, também considerada uma carta pastoral, assim como o primeiro e segundo Timóteo. Paulo escreveu essas cartas justamente para direcionar os jovens pastores, ajudando eles na exortação e na ordenança dentro da igreja. Alguns assuntos dessas cartas também são a respeito da ordenança de presbíteros, bispos e diáconos, e também do combate às falsas doutrinas, que já estavam se espalhando nas igrejas da época. A localização sobre o conteúdo da carta que Paulo escreve a Tito é a respeito da ilha de Creta. Ela era uma ilha muito importante antigamente. Ela ficava ao sul da Grécia e, como ela era uma rota muito importante, ela também era uma das principais rotas de comércio marítimo da região. E também ela era muito famosa porque eles acreditavam que Zeus, que era o principal dos deuses do Olimpo, ele havia nascido naquela ilha.
E também eles tinham uma adoração muito peculiar a respeito de touros. Tanto é que um dos seus deuses também era o Minotauro, que era aquele ser mitológico que era metade touro, metade homem. Agora vamos começar a falar sobre o conteúdo da carta a Tito. É uma carta bem pequena, só tem 3 capítulos. E no capítulo 1, vamos nomeá-lo como Saudação e Missão. Paulo, ele começa a carta, como sempre, através da sua saudação paulina, em que ele fala que ele é o servo do Senhor Jesus, e ele dá um dado muito importante, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo já deixa muito claro aqui que essa fé foi nos dada pelo Senhor. E Deus é um Deus que não mente. Então, nós vamos entender por que Paulo já começa essa carta falando que esse Deus que não mente, qual que é essa diferença com a realidade de Creta, né? Vamos ver daqui a pouco. E depois, a partir do capítulo, continuando no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele fala sobre Tito, né? Que ele ordena a Tito que ele fique em Creta, né? Ele diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então eles já estavam lá em Creta, né? Paulo já tinha deixado a cidade e deixado Tito como o responsável por lá. Tito é considerado um jovem pastor, por isso que também é essa importante carta Paulo escreveu para ele, para ajudar nessa ministração, nessas ordenanças, igual nós falamos na introdução. E a partir do versículo 6 até o versículo 9, Paulo ele ensina a Tito quais são os atributos, quais são as características que ele devia buscar, obviamente, né, debaixo de oração e do direcionamento de Deus, mas para que aqueles homens que iriam auxiliar ele na ordem da igreja, né? Então, quais são as características que Paulo ele indica, né? Que seja um homem irrepreensível, que tenha filhos fiéis, não seja orgulhoso, seja marido de uma mulher, que não seja briguento, que não seja violento, seja santo, sensato, moderado, que não beba, justo, amigo do bem, poderoso na sã doutrina. E todas essas características que Paulo indica que são necessárias para um bom ministro de Cristo são totalmente contrárias àquelas que normalmente eram encontradas nos homens de Creta. E Paulo ele até indica aqui o que ele encontrou durante a sua visita. Ele diz a partir do versículo 10: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, o que Paulo estava falando aqui? Que muitos homens ali, eles não queriam nada com nada, eles só queriam saber de enganar, de roubar, falar mal dos outros. E o grande problema que estava tendo ali na cidade de Creta é que esses homens estavam entrando nas igrejas, estavam tomando algumas posições de destaque. Por isso que ele diz aqui, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, esses homens estavam ensinando algumas falsas doutrinas e ainda buscando dinheiro em troca.
É uma realidade que nós encontramos hoje em dia também. E Paulo ele também dá um exemplo aqui no versículo 12 sobre um profeta dos próprios cretenses. O nome dele era Epimênides. E ele diz assim: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então, o que que Paulo está lembrando aqui? Que os homens de Creta, eles tinham muito fixado essa característica neles. Eles tinham muita, como eu posso dizer? Eles tinham muito orgulho que Zeus, que era aquele principal deus do Olimpo, da cultura grega, ter nascido ali. E Zeus, ele não era um bom deus. Ele era muito conhecido por ser um deus enganador, um deus que destronou o próprio pai, um deus que se relacionava com várias mulheres. Então, como eles tinham muito orgulho de fazer parte daquela região, de dizer que Zeus ele nasceu lá e que eles eram também iguais a Zeus, eles tinham essas características impostas sobre eles desde o seu nascimento. Então era muito comum, era uma coisa que já estava incrustada nos seus corações. Era o cotidiano deles. E no final da aula, nós vamos falar também a respeito disso e da nossa vida, tá bom? Mas continuando aqui, a partir do versículo 13, e Paulo diz assim: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Uma outra característica que eu estava esquecendo é que existia uma palavra grega que se chamava cretizo, que a origem dela, né, a etimologia, é da própria cidade, ilha de Creta, que significa ser um cretense, ou também ser um mentiroso. Então, voltando, né, para aquelas características dos homens cretenses, a mentira também fazia muito parte deles, já estava incumbida dentro deles. Por isso que Paulo fala assim: você deve repreender muito eles, porque eles precisam entender que essa vida que eles levavam, eles não podem mais continuar assim. Eles precisam viver a nova vida de Jesus, que Cristo nasceu novamente na vida deles. Essa outra vida que como nós aprendemos no batismo, né? Que você morre no batismo e você ressuscita para Jesus, né? Essa vida nova que você tem o seu passado completamente esquecido e você também não pode continuar vivendo no passado. É justamente essa vida nova, uma vida que você vive para Deus. E como eles tinham essa característica, Tito tinha que pegar muito firme nessa parte. Tito tinha que ensinar eles a deixar e a viver essa nova doutrina que é conforme a vontade de Deus. Paulo continua aqui. Eles dão muita atenção para as lendas judaicas e também para os mandamentos de homens. E isso acabava desviando eles da verdade de Deus. Vocês lembram que nós estudamos lá nos Gálatas que naquela época eles também estavam sendo bombardeados pelos aqueles judaizantes que falavam que você precisava seguir a lei, você tinha que se circuncisar, você precisava parar de comer certos alimentos, começar a fazer certas coisas. E aquilo que nós já estudamos e novamente aqui era um problema recorrente, nós não precisamos seguir essas coisas. Jesus é suficiente para as nossas vidas. E Paulo mais uma vez fala: Jesus é suficiente, aquele Deus que não mente. Olha aqui, né? Como é maravilhoso. Um adjetivo que era tão incrustada na população, né? O próprio cretizo, que é eu sou um cretense, eu sou um mentiroso. Paulo fala, ó,
Mas o nosso Deus não é um Deus mentiroso. O nosso Deus, ele não vive nessa realidade pequena que vocês estão acostumados. Vocês precisam viver essa vida nova. E daí Paulo diz assim no versículo 16: Eles falam que conhecem a Deus, mas as suas obras não são obras de quem fala que conhece a Deus e vive com Deus. Não, antes eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por isso que a igreja de Creta ela estava sendo prejudicada, porque não tinha essa ordem de justamente os homens serem levantados e ter essas características. Por isso que Paulo dá essa missão a Tito. Agora vamos pular para o capítulo 2 e vamos chamar ele de sã doutrina, porque Paulo já começa o capítulo no versículo 1 falando: Tu, Tito, fale tudo o que convém à sã doutrina. E ele fala sobre essa vida cristã que todos nós devemos ter. E ele começa falando aos anciãos, aqueles velhos que representavam a igreja. Eles deviam ser os homens sábios, aqueles que tinham que ter a direção de Deus, obviamente, e ter os conselhos vindos de Deus. E lembrando do histórico, né, de Creta, esses homens mais velhos normalmente, naturalmente, não representavam, não tinham essas características. E é uma grande distância, né? Porque nós vemos lá no Salmo 92, versículo 13 e 14. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. E o versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então Paulo aqui, ele fala que esses velhos, eles têm que ser homens sóbrios, homens prudentes, eles têm que ter amor, paciência, eles precisam ser esses exemplos. E Paulo também escreve às anciãs, que elas têm que ter essa vida debaixo da doutrina cristã. Elas semelhantemente têm que ser santas, elas não podem ser caluniadoras, não podem ficar falando mal dos outros. Elas têm que ser mestras do bem, elas têm que ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, seus filhos, serem boas cuidadoras de casa, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, olha a importância dessas irmãs mais velhas que até hoje elas ajudam as mais novas, semelhantemente. Hoje em dia, tanto os anciãos da casa de Deus como as anciãs da casa de Deus, eles têm um papel fundamental no nosso meio. Nós podemos ver na vida do pastor Mauro o grande trabalho que ele faz na casa de Deus, o amor que ele sempre tem de acompanhar todas as obras dentro da igreja, desde a parte de pintura até a parte da parte de engenharia civil também é uma grande bênção. A irmã Cida também, que sempre tem sido uma grande bênção na igreja, sempre tem se esmerado na obra do Senhor. E também, semelhantemente, ela ensinou as diaconisas que hoje estão sendo as responsáveis pelo ornamento da casa de Deus, pelo cuidado da casa de Deus, com certeza aprendeu com a vida dela. E é essa a função dos mais idosos que Paulo diz. Eles precisam ser exemplos para os mais novos. E também no versículo 6, Paulo fala aos jovens que eles também têm que ser moderados, eles têm que ser prudentes. E nós voltamos lá para o nosso versículo-chave, que diz assim: Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção.
gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, olha só que maravilha. Paulo ele fala que o jovem ele precisa ser um jovem útil e um jovem que é o exemplo, porque aquele que estiver fora da igreja, né? Aquele que olha de fora, não pode levantar o dedo e acusar, falando: ah, não, você não representa a igreja, você não representa Jesus. Não, nós somos embaixadores de Cristo. E justamente nós temos que dar esse exemplo a tempo e a fora de tempo, como Paulo fala também, que nós precisamos ser esses pregadores, nós precisamos mostrar essa diferença. Nós precisamos nos portar diferente, nos vestir diferentes, termos uma linguagem diferente. Nós precisamos ter essa vida que honra o nome do Senhor, que agrade, que, que seja para a edificação das vidas, tanto da casa de Deus, como por onde quer que nós passemos, nós sejamos luz a brilhar. E também aqui no versículo 9, ele fala sobre os servos e os senhores. Na época era comum que houvesse, né, esses casos de a pessoa acabar sendo vendida e uma pessoa que tivesse mais posse comprando ela para que ela auxiliasse nos serviços domésticos, né, os serviços mais pesados. E aqui Paulo fala que hoje todos nós somos iguais diante de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele se torna um filho de Deus. Mas também, nesse caso, não, Paulo não está incentivando uma rebelião. Paulo, em nenhum momento, em nenhuma das suas cartas, Paulo fala para que a igreja deve ir contra os governos ou as lideranças. Paulo só está lembrando aqui que, do mesmo jeito que os senhores, né, aqueles que na época houve a compra do empregado, eles devem ser bons, devem ser respeitosos, assim também os empregados devem agir com responsabilidade, com amor também por eles, do mesmo jeito que eles trabalhassem para o próprio Senhor Jesus. Então é muito importante isso, que Paulo, e ele mostra que não é necessário uma rebelião, não é necessário você cortar laços. Você pode continuar trabalhando sim e vivendo essa vida de exemplo, igual nós já comentamos até agora. Paulo também ele chega a comentar no versículo 10. E não roubando os senhores a respeito dos servos, né? Mas mostre que eles sirvam com gratidão e que eles são dignos de confiança também, para que o ensino do nosso Senhor seja levado a muitos. Então, é uma oportunidade também de ser pregada a salvação. E Paulo, ele fala justamente isso no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Todos nós somos iguais perante a Deus. Todos nós podemos ser salvos diante do sacrifício de Jesus. Desde que nós renunciemos às paixões mundanas e vivemos essa nova vida de fé em Jesus. E por conta de tudo isso, Paulo ainda fala mais uma vez a Tito. Tito, fala de tudo isso, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreza. Porque, como nós falamos antes, Tito era um jovem pastor. Então muitos olhavam para ele e falavam: não, você não pode falar assim comigo. Você é muito novo, você não sabe nada da vida. Mas não, Paulo está dando toda a autoridade que vem de Deus sobre a vida de Tito, porque Paulo conhecia Tito,
Paulo sabia que ele era um servo de Deus, um exemplo dos fiéis. Então, Tito tinha, sim, essa missão de falar, de dar a ordem à igreja. E Paulo, mais uma vez, lembra ele: ninguém te despreze, você não pode ser desprezado, porque essa ordem não vem só de mim, vem de Deus. E no capítulo 3, Paulo continua falando sobre essas autoridades. No versículo 1: lembre que todos se sujeitem aos governadores e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazerem tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Lembrando aquilo que eu falei no capítulo anterior, Paulo, ele não cria uma rebelião. O que nós sempre fomos ensinados desde Jesus, quando o Senhor diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós sempre fomos instruídos a orarmos pelos nossos governadores. Porque o Senhor pode ter misericórdia, o Senhor pode agir no meio deles para que haja melhorias para nós como cidadãos, né? Ainda que nós somos celestiais, nós moramos aqui, mesmo que de forma temporária. E nós precisamos viver em sociedade. E também o mesmo exemplo de bons cidadãos nós devemos ser. Então, nós falamos sobre respeito às autoridades, do versículo 1, boas práticas, do versículo 2, e agora vamos entrar nessa nova vida e amor de Deus, do versículo 3 ao 8. E Paulo, ele fala que nós, antigamente, vivíamos de qualquer maneira, vivíamos sendo desobedientes, escravizados pelo pecado. Mas chegou o tempo que Jesus, ele se manifestou. O Senhor, ele teve misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Paulo, ele lembra aqui que antigamente nós vivíamos daquele jeito, mas hoje nós não podemos mais viver assim. Mais uma vez ele fala que pela lavagem, pela renovação, o Espírito Santo habita em nós hoje. E por isso que nós precisamos viver dessa forma, como uma nova criatura, como justificados pela fé. Nós não temos mais que viver como antes. Não temos mais que viver como um mundo. No versículo 8 ele ainda reitera: fiel a esta palavra, e quero que você categoricamente afirme essas coisas, para os que creem em Deus. Se empenhem em prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Nós precisamos ter essas boas obras. Nós precisamos fazer essa diferença no mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ser de Deus a todo tempo. E, mais uma vez, ele fala sobre o ensino falso, do versículo 9 ao 11. Ele diz assim, a recomendação a Tito: não entra nessas questões loucas que falam de genealogia, de lua nova, que fica debatendo algumas coisas que são inúteis. Não se prenda a isso. E também ele fala que ao homem que provoca divisões, aquele que é herege, aquele que não é respeitoso com as coisas sagradas, você repreende ele, repreende até 2 vezes ele. Mas se ele quiser continuar assim, você evita ele, porque ele já está condenado nele mesmo, não adianta mais. Só se um dia ele tiver, ele se converter, mas até isso você pode começar a evitar ele. E também Paulo fala sobre os planos futuros dele,
a partir do versículo 12, que Paulo enviaria ou Ártemas ou Tíquico para ajudar Tito em Creta. E depois que ele iria encontrar Paulo em Nicópolis, porque ele estava querendo passar o inverno ali. E também ele fala sobre Zenas, que era o doutor da lei, e Apolo, e pede que Tito cuide dele para que nada falte. E mais uma vez Paulo fala sobre as boas obras que são necessárias, porque as boas obras mostram os nossos frutos. Nossos frutos são bons. Não que levem à salvação, mas são frutos dignos de arrependimento. Os nossos frutos que demonstram que nós nos arrependemos e nós somos hoje de Deus. E a última coisa, ele saúda todos os irmãos que estão conosco, que estão com Tito. Saúda todos nós que amam a fé. E Deus abençoe. Então essa carta de Paulo foi uma carta bem rápida, né? E agora para uma aplicação pessoal e também a conclusão, nós podemos pensar o que nós aprendemos com Tito, né? Tito, ele era um jovem, ele era alguém que se converteu com essa pregação de Paulo, já que ele não era judeu. E o que muda na nossa vida isso? Por que ele se tornou importante? Por que ele tem uma, assim como Timóteo, uma epístola com o nome dele, já que ele não aparece nem em Atos? Mas assim como Timóteo, Tito é um exemplo da fé e um exemplo para todos nós que estamos diante de Deus. Nós devemos ser esse exemplo, assim como nós falamos. E voltando para aquela observação, né, sobre os cretenses. Hoje nós somos brasileiros e nós seremos, não deixaremos de ser. E o Brasil, né, na sociedade atual, principalmente em outros países, ele é conhecido como sendo o país do carnaval e do samba. Então, muitas pessoas, eu já vi relato de que elas nem sabiam que existem igrejas no Brasil, porque eles não conhecem a gente. Então, nós temos também essa característica forte na sociedade. Do mesmo jeito que os cretenses eram mentirosos, infelizmente o Brasil é tido como esse país do samba e do carnaval. Mas nós, a todo tempo, nós temos que ser, sim, esse exemplo dos fiéis. Nós temos que ser esse exemplo e falar: eu posso nascer nesse país, mas eu sou de Deus. E se Deus quiser, esse país pode ser um país de Deus. Ele pode mudar esse estigma que já está também incrustado nos seus corações. E por isso que nós devemos mudar, sim, viver essa vida santa, justa, mostrarmos a tempo e fora de tempo o que é ser fiel, o que é ser cristão para a sociedade. Nós também sabemos que hoje em dia a igreja ela está corrompida em muitos aspectos, principalmente em relação ao dinheiro. E nós também devemos ser exemplo nisso. Nós devemos mostrar que Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua riqueza. Deus, ele precisa do seu coração. Ele precisa que você entregue a sua vida a ele. Porque se você não entregar a sua vida a ele, você já está condenado. É isso que Paulo falou mais uma vez aqui. O Senhor Jesus se entregou pelas nossas vidas. Nós temos acesso ao Pai, desde que nós aceitemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E por isso que nós aplicamos essa carta na nossa vida. Qual que é a diferença que nós vamos fazer no meio social, né? É fácil ser cristão dentro da igreja, mas e fora da igreja?
É isso que Paulo fala para Tito, que os cretenses eles precisam mudar. E nós também precisamos mudar a cada dia. Nós precisamos ser sempre aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, que condenam sim as práticas mundanas e que nós não podemos estar de acordo com essa sociedade, do jeito que ela vive. Nós precisamos mudar essa mente, esse olhar que, que tem tanto do brasileiro como do cristão no Brasil. Nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos exatamente como Jesus. Nós somos pequenos cristos. Nós precisamos ser esse exemplo. E a gente se pergunta, mas tem idade para ser de Deus? Não tem idade para ser de Deus. Nós vemos o exemplo até dos anciãos que Paulo ele falava, exortando, para que sejam exemplos de santidade, que ensinem os mais novos também a ser jovens de Deus, adultos de Deus, as mulheres que amem seus filhos. Não existe idade, assim como Tito, que era um jovem pastor, assim como tantos outros jovens que nós temos de exemplo, José no Egito, Daniel. Eles eram jovens que, mesmo estando longe das suas casas, eles eram de Deus. E nós também somos de Deus e vamos continuar sendo de Deus. E como é que nós vamos continuar sendo de Deus? Tendo uma vida com Deus, conhecendo cada dia mais o Senhor Jesus. Por isso, novamente, a importância da, da oração, desse plano de leitura que nós estamos fazendo, dessas aulas online, que são um bênção. Eu louvo a Deus porque eu tenho aprendido muito também para buscar as informações dando aula. E mais uma vez é o nosso versículo-chave. Nós devemos ser exemplo em tudo, linguagem sã e irrepreensível, para que o nosso adversário, para que o acusador não tenha do que nos acusar, ele se envergonhe. É isso que nós precisamos ter muito, muito claro na nossa mente. E através dessa maturidade, né, espiritual, cada dia mais nós vamos conhecer mais de Deus, entendermos mais sobre o Senhor e podemos trabalhar mais na casa de Deus. E granjeando talentos para que nós sejamos cada dia mais perfeitos e estarmos debaixo do que o Senhor quer que nós sejamos dentro da casa de Deus e também fora na sociedade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham aprendido. Leiam sim, continuem no estudo, continuem buscando o Senhor, continuem em oração. O Senhor há de fazer maravilhas no nosso meio. E só a nossa atividade, né? Como vocês pediram muito na nossa última aula, então eu preparei algumas perguntas e vocês as respostas lá no Kahoot. Eu vou mandar no nosso grupo depois da aula. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa aula. Senhor Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos, Senhor, porque Tu és perfeito e Tu, Senhor Deus, quer o aperfeiçoamento dos santos. Tu te importa, Senhor Deus, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida social. Tu nos mostra, Senhor Jesus, a necessidade, Senhor Deus, que nós somos uma igreja, que nós precisamos ser vistos, que nós precisamos dar bons exemplos para a nossa sociedade, Senhor Jesus. É muito simples ser crente dentro da casa de Deus uma vez por semana. Mas, Senhor Deus, Tu nos exorta para que nós tenhamos essa constância, Senhor Jesus, tenhamos essa vivência todos os dias, Senhor Deus, para que o Teu nome seja engrandecido. Por isso eu exalto o Teu nome e glorifico a Ti, porque Tu és um Deus real,
Tu és um Deus perfeito e completo sobre as nossas vidas. Fica conosco, Senhor Deus, ajuda-nos a cumprir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração. Fica com os cultos, Senhor Deus. Agradecemos a Ti pela vida do nosso pastor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu continue direcionando em todas as coisas conforme Tua vontade. Fica com todos nós, Senhor Deus, e ajuda-nos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Se tiver alguma dúvida, mandem no grupo. Vamos estudar cada vez mais. Vamos responder as perguntas lá. Quero ver quem vai ficar em primeiro lugar de novo. Amém. E Deus abençoe a todos. Tchau.